E aí eu queria partilhar uma coisa com vocês. Está lá no livro de Hebreus. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas aqui diz, lá na carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E atinge até a divisão da alma e do corpo. Olha só, atinge até a divisão do corpo e da alma. Você sabia que você é composto de corpo e alma? Das juntas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, de tudo isso que você está vivendo, uma coisa é certa. Quando a gente entende que aquilo que a gente está ouvindo é verdade, a gente sente no coração e fala assim, não, é aquilo. É por isso que na palavra de Deus fala assim, que a palavra de Deus ela é certa, ela é como uma faca de 2 gumes, que quando enfia lá, você sente, você entende que aquilo é verdade, não precisa muita gente ficar explicando. E a palavra de Deus, ela é real, não é mesmo? Tudo que a gente está vendo aqui, da historinha da Alex, da Ariel, dela explicando, dela contando, ela não está contando só uma historinha. Ela está contando algo que aconteceu já. Alguma coisa que já foi vivida. E é isso que é legal. Porque é aí que a gente entende que, quando Deus fala na palavra, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Aí tudo faz sentido. Porque tudo aquilo que foi falado lá no começo, nas profecias do Antigo Testamento, vai se cumprir no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus que se fez carne, igual eu e você, e habitou aqui nesse meio. Mas tá, o que isso tem a ver com essa mulher linda e maravilhosa que está aqui? Como que Deus resolveu virar carne e habitar entre nós? Pelo seio da Virgem Maria, não é mesmo? Ele podia ter escolhido 1 milhão de outras maneiras. Ele podia ter escolhido, sei lá, vir num helicóptero, vir direto de uma espaçonave, lembra a espaçonave da Xuxa que ela abria e aparecia? Ele podia ter escolhido um jeito de marcar as pessoas, das pessoas olhar e falar assim, não, aquele é o Filho de Deus e eu vou seguir ele. Mas ele escolheu um jeito igual o da criatura dele. Ele escolheu vir, ser gerado no ventre de uma mulher. Para quê? Para que a história de Jesus encarnado, de Deus encarnado, fosse igual a minha e a sua. Eu também fui gerada, igual Jesus. Olha que maluco, não é mesmo? Ele escolheu desse jeito porque ele tem necessidade, Deus tem necessidade de se relacionar conosco. Então ele vai criando pretextos para poder ter relação com a gente. E vir ao mundo do mesmo jeito que você e eu viemos, foi também um pretexto de Deus se aproximar de nós. Só que assim, ele não veio também de qualquer jeito, né, gente? A gente sabe que ele veio por meio de Nossa Senhora. E Nossa Senhora era uma mulher qualquer? Não era. Você imagina, para você ser morada de Deus, para você ser templo de Deus, como que você precisa ser? Você precisa ser santa, você precisa ser pura, você precisa ter um lugar limpo, perfeito, para que Deus venha. E Maria era essa mulher. Então, eu pergunto para você, podia ser outra mulher? O que você acha? Não podia. Não podia ser outra mulher. Lembra da perguntinha que foi feita para vocês? Podia ter mais gente aqui nesse lugar, gente? Podia ter mais gente aqui nesse lugar?
Vocês aprenderam. Por quê? Porque foi exatamente assim que Deus quis. Deus quis que você estivesse aqui hoje. E Deus quis que fosse no ventre da Virgem Maria que Jesus viesse. E por isso que Ele a preparou. Maria não era uma mulher qualquer, ela foi preparada desde antes do nascimento dela. Assim como Deus escolheu eu e você, Ele escolheu Maria, antes que ela fosse gerada no ventre da Santa Ana, que é a mãe dela. E essa preparação de Nossa Senhora, ela já foi predita pelos profetas no Antigo Testamento. Lá na Palavra de Deus, fala que pelo meio de um ventre de uma virgem seria dada a luz a um Deus que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Deus no meio de nós. E foi assim que Nossa Senhora veio. Nossa Senhora esteve aqui conosco. Então ela foi escolhida desde o princípio. E é por isso, por ela ser santa, por ela ter sido preparada por Deus, é que nós, igreja, temos ela como modelo, temos ela como exemplo para a nossa vida. E eu queria que você pegasse a sua palavra lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Acho que agora no terceiro dia vocês já estão craque, não estão? Amém? Acharam? Misericórdia. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Lucas 1, versículo 26, página 1345 da Ave Maria. Amém? Então vamos lá comigo, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, ou seja, ela estava prometida a um homem, que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria tamanha saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, cumprindo a profecia. Uma virgem dá à luz a um filho chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E olha só, Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois eu não conheço homem algum. O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Eu queria, nessa passagem, chamar a atenção para um detalhe que eu também não tinha me atentado. Maria, quando ela pergunta ao anjo, como se fará isso? Ela não pergunta de um jeito assim, de qualquer jeito, falando assim, como? O que você está querendo dizer? O que você quer falar assim? Deus, eu vou gerar Deus? Como assim? O que você está falando? Não. Ela fala no sentido assim, como isso vai se dar se eu só conheço um jeito de gerar um filho? Esse jeito é o jeito natural que a gente
conhece, através de um homem e de uma mulher que concebem um filho. Esse era o único jeito também que ela conhecia. E quando ela pergunta como, ela não pergunta indagando Deus, questionando Deus, ela simplesmente pergunta por não conhecer um outro método de nascer o filho. Então, em momento nenhum ela duvida da ação de Deus, ela estava preparada. Essa é uma passagem que mostra como Maria ela foi preparada pela sua mãe, pelo seu pai, pelos caminhos de Deus, para ser a mãe do Altíssimo. Então, ela não era uma mulher qualquer. E quando ela fala sim para o anjo, ela fala assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando ela aceita a missão de Deus na vida dela, ela está representando para a gente duas coisas. Ela está mostrando para a gente a virtude da obediência, ela está nos mostrando a obediência a Deus, e ela está também nos mostrando um caminho de renúncia. Porque você pensa, Maria, ela tinha, 14 anos, ela era novinha. Então você imagina, Deus chegar para você e falar assim, eu quero você como peça fundamental do meu plano de salvação. O que você ia pensar? Você ia falar assim, ai Jesus, mas eu tenho minha festa de 15 anos, daqui a um ano, eu tô noiva de um cara, eu vou casar. Você não quer esperar só mais um pouquinho? Espera eu casar. Aí o Senhor vem aqui de novo e me chama. Foi isso que ela fez? Ela aceitou. Mesmo sabendo de todas as coisas, todas as renúncias que viriam. Mesmo sabendo de todos os julgamentos. Vocês já pararam para pensar em São José? Como que ele ia ficar na história? Ele ia ter que aceitar um filho que não era dele. Ele ia ter que acreditar na mensagem de Maria, do anjo. E ele sabia também de todo o caminho que ele ia ter que percorrer junto com Nossa Senhora, que não seria fácil. E o que a gente pode pensar de tudo isso? O que eu faço? O que eu falo para Deus quando Ele me chama? Não sei se Ele já te chamou algum dia ou se Ele escolheu o dia 19 de novembro agora para te chamar. 17, 18, 19, eu não sei o que aconteceu já no seu coração. Mas e aí, você vai deixar Deus de ar? Você vai deixar a mensagenzinha dele lá, ele vê que você visualizou a mensagem e não respondeu? É chato, né? Deixar os outros de ar no WhatsApp, não é? Deus, Ele não marcou uma hora, um dia, um lugar para estar lá com Nossa Senhora, para falar assim, nesse dia eu vou enviar um anjo, mas você não se assusta com esse anjo, tá? Porque ele é meio... Você pode se assustar com ele, mas ele vai estar lá no dia 20, às 11 horas, e você vai ter que decidir uma coisa lá. Ele não avisou o dia que ele ia estar lá, e assim Deus faz com a gente. Ele não avisa o dia que Ele vai te chamar, na verdade Ele nos surpreende. E é essa a beleza de Deus. Deus não vai marcar um dia, uma hora para falar assim, filho, vem, me segue. O que isso quer dizer? Que assim como Nossa Senhora, a gente precisa estar preparado. Todos os dias. Preparado. Você veio preparado para esse retiro? O que a gente está fazendo? A gente está se preparando, não é verdade? Hoje é o 3º dia. Mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Se você ainda não se sente preparado, faz esse esforço agora no seu coração. Fala sim para o Senhor que você quer. Está pronta para responder prontamente a mensagem dele, assim como Nossa Senhora. E... eu acho que não foi fácil. A gente pode relacionar muito a vida de Nossa Senhora, dos pais de Jesus, com a nossa. Porque, pensa nas histórias, sabe?
São José, quando lá o rei pediu para matar todos os primogênitos, vocês lembram dessa história? O anjo apareceu num sonho para São José e falou assim: foge daqui. Você pensa, você catar todas as suas coisinhas lá, de largar tudo lá e sair correndo para o Egito sem nada, confiando num anjo que apareceu no sonho. Olha só que coisa. E é com essa fé, é com esse amor que Maria, ela nos ensina a suportar qualquer coisa, a suportar tudo, a suportar todas as dores e todos os sofrimentos. Até aqui, eu contei talvez uma história que todos vocês já sabiam. Mas o que hoje a gente não pode sair daqui é com a certeza de que Nossa Senhora, tendo todas essas virtudes, tendo todas essas características e suportando todas as dores que ela suportou, que ela pode nos ajudar a suportar também as nossas dores. É com esse amor que ela aprendeu a suportar as nossas dores. E Maria, um dos títulos de Maria, ela é conhecida como Senhora das Dores, como Rainha das Dores. Muitos de nós podemos pensar: mas Felipe, eu não quero isso para minha vida não. Eu não quero dor, eu não quero sofrimento. E tá certo, Maria passou por muita dor, por muito sofrimento. A história dela foi uma história sofrida. Mas ninguém na face da terra pôde experimentar o amor de uma maneira tão intensa como Maria experimentou. E o amor é o que dá o sentido a todo esse sofrimento, a toda essa dor, que é o momento em que ela para e fala: valeu a pena. Valeu a pena eu deixar os meus planos de lado, valeu a pena eu deixar os meus sonhos de lado. Maria, assim como nós, como a maioria de nós, era jovem, e ela talvez não quisesse ser a mãe de Jesus e doar a vida dela toda para isso. Não, talvez ela queria ser advogada, engenheira, médica. Mas em determinado momento ela fala: não para aquilo que eu quero ser, e sim para aquilo que Deus quer que eu seja. E olhando para essas dores de Maria, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, levando para que a nossa memória voltasse lá atrás, para que a gente recordasse naquela noite em que Jesus se entregou na cruz por todos nós. Ele derramou seu sangue por nós. Alguém aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Levanta a mão quem já assistiu. É forte, né? A história conta que a lei de Moisés, ela permitia 44 chibatadas para aqueles que iam ser castigados. E Jesus, ele foi o único ser humano que suportou as 44. O único na história. Os outros que vieram antes deles, todos antes, não aguentavam. Ele suportou as 44 chibatadas. E aqueles chicotes, eles eram feitos com pedaços de ossos nas pontas, bolinhas de metal, de chumbo. E quando batia aquilo na pele, ele grudava. E a hora que puxava, rasgava. Então no filme conta uma parte, quando a gente olha, a gente se impressiona com aquilo que a gente vê no filme, mas foi muito pior do que aquilo. Isaías conta que tinha pedaços da carne de Jesus pelo chão. Isaías conta no seu livro, o profeta Isaías diz que Jesus, ele vai além, ele diz que Jesus não tinha mais aparência humana. Jesus ficou todo desfigurado naquele momento. E depois de castigar tanto Jesus, as pernas de Jesus tremiam, porque ele já não suportava mais tamanha dor. Nós às vezes, por ver uma gota de sangue, já começa a se tremer inteiro. Imagina você todo dilacerado. As pernas de Jesus tremiam, ele já não suportava mais o peso do corpo dele. E aí, mesmo sem suportar o peso do corpo dele, ainda vão lá e colocam uma cruz de mais ou menos uns 60 quilos nas costas dele e falam: vai, carrega.
E Jesus, sem forças, vai carregando aquela cruz. Sem forças. E o Evangelho diz que Jesus cai pela primeira vez, como a gente pode ver no filme, quem assistiu, ele cai pela primeira vez, nesse caminho do Calvário. E quando ele cai pela primeira vez, já sem forças, ele é consolado pelas mulheres que seguiam ele. Só que aquelas mulheres, ao invés de consolar Jesus, elas eram consoladas por ele. Porque aquelas mulheres gritavam desesperadas ao ver aquela cena. Viu meu mestre daquele jeito, todo arrebentado, nu, desfigurado, sem aparência humana. E Jesus, ele dizia para aquelas mulheres: não chorem por mim, mas chorem pelos seus filhos. Então ele ainda assim, sem forças nem para falar, ele consolava aquelas mulheres. E aí o Evangelho conta que Jesus cai pela segunda vez no Calvário. Só que quando ele cai pela segunda vez, ele já não tinha mais forças para levantar. Quando Jesus cai pela segunda vez, ele cai para ficar ali. Porque ele cai de esgotamento físico. Ele não tem mais forças humanas para levantar ali do chão. Só que tem um detalhe que mostra no filme e que também é real, como fala no Evangelho. Quando ele cai pela segunda vez, ele cai de frente com o olhar de Maria. E eu fico pensando, né, Jesus, ele era consolado por aquelas mulheres, a atenção estava toda nele. Mas e Maria? Quem consolava Maria naquele momento? Quando Jesus cai de frente com Maria, já sem forças mais para se levantar, em que Maria cruza o olhar com o dele, o olhar sereno. Qualquer outra mãe aqui, ela estaria desesperada, gritando: não vai fazer isso com meu filho, leva eu no lugar dele. Mas Maria não, porque ela sabia que esse era o plano de Deus que teria que se cumprir, que Jesus tinha que passar por aquilo, que ele tinha que chegar no alto do Calvário, entregar a vida dele na cruz. Então olha a grandeza de Maria. Ela em nenhum momento ali do Calvário, ela pensou na dor de mãe. Ela podia ter pensado: poxa, mas José já morreu, Jesus é meu filho único, eu vou ficar sozinha, vão matar o meu filho, meu marido já se foi, eu vou ficar sozinha nesse mundo. Mas ela não pensou na dor dela individual de mãe. Maria, ela pensou em nós, e por isso que ela suportou todo aquele sofrimento. Quando Jesus era criança e ele é apresentado no templo, um velho profeta, Simeão, ele diz para Maria: Maria, uma espada de dor irá transpassar a sua alma. E diz que Maria, ela sentiu na alma tudo aquilo que Jesus sentiu no corpo. Mas de agonia de Maria. E ela não se desesperou. E ela via naquele momento a profecia se cumprindo. Jesus ali acabado, destruído, sentindo todas aquelas dores no corpo, e ela sentindo ao mesmo tempo aquelas dores na alma. E ao tempo que ele consolava Maria, Maria consolava Jesus. Apenas com um olhar de mãe, sem desespero. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi como um cordeiro para o abatedouro, em silêncio, como um cordeirinho, como uma ovelha. E Maria caminhava ao lado de Jesus também em silêncio, sentindo aquilo na alma. E sabe por que Maria aguentou tudo isso? Porque ela pensava, ela estava com um olhar fixo na salvação nossa. Ela pensava em nós. Ela só suportou tudo isso porque ela nos ama. Quando Maria disse sim ao anjo, ela não disse sim somente para o plano de Deus para a vida dela, mas ela disse sim para o plano de salvação de toda a humanidade. Ela disse sim para ela, disse sim para nós. E Jesus, do alto da cruz, depois de ter passado por tudo aquilo,
Ele chega lá no alto, no fim, quase uma das últimas palavras de Jesus. Ele olha para João, o discípulo amado. Eu fico imaginando Jesus, o desespero também de João. João não era um amiguinho de Jesus. João era o discípulo amado. Ele amava Jesus. Jesus era tudo que ele tinha. Ele largou tudo na vida dele para seguir Jesus. Jesus era a razão e o sentido da vida dele. Aí ele pega e vê a razão e o sentido da vida dele ali pregado numa cruz, morrendo. Ele fala: meu Deus, aonde eu vou? O que eu vou fazer agora? Está acabando, a minha vida vai junto, me leva junto, Jesus, porque minha esperança está em Ti. E Jesus se compadece de João, diz: filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Jesus dá a mãe dele para o discípulo amado para consolar João. Porque tamanha era a dor também de João de ver o seu mestre ali naquela cruz. E Jesus, é interessante que ele só dá Maria como mãe àqueles que têm coragem de subir o Calvário. Aqueles que têm coragem de tomar a tua cruz e subir o Calvário. Ele não nos dá Maria como mãe antes disso, não. Ele dá Maria como mãe a nós no final do Calvário, depois de ter passado por todo o sofrimento. Qual é a sua cruz? Qual é o tamanho da sua cruz que você tem carregado? Qual o tamanho da cruz que você trouxe para esse retiro nesse final de semana? Hoje nosso convite é rezar diante de Jesus com Maria. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que Maria é dada a nós como mãe. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos um pouco e refletissem: qual é a tua cruz? Qual é o teu calvário que você tem passado? Nós vamos cantar uma música juntos agora. E conforme for cantando essa música, eu gostaria que vocês fossem refletindo na letra dessa música e em qual a tua dor, qual a tua cruz, o que você tem vivido. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraco, ferido, o teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, Acolhe-me em teus braços intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. É no Calvário que nós aprendemos a viver. Pede para ela, apresenta a tua cruz agora para Maria. Eu não sei qual é o calvário da sua vida que você tem vivido, quais são as dores que você carrega no teu coração, mas apresenta para Maria agora e deixa ela te consolar com o olhar de mãe. Se você está na situação de Jesus, que já caiu pela segunda, pela terceira, pela quarta vez e já não tem mais forças para se levantar,
Permita que o sobrenatural aconteça na sua vida agora. E que você possa ser levantado pelo consolo dessa mãe que te ama. Maria, ela intercede pelas lutas do seu coração. Ela te levanta do chão. Ela caminhou com Jesus no Calvário e ela pode caminhar com você também. Como está o seu coração hoje? Qual a realidade que você tem vivido? Qual é a dificuldade que você tem vivido? Qual é a virtude de Maria que você tem vivido hoje? Talvez a virtude de Maria que você tem vivido tenha sido a virtude de abraçar a cruz. Lembra que Simeão disse para Maria que uma espada de dor ia transpassar o seu coração? Quantas espadas de dor não estão transpassando o seu coração nesse momento? E a gente não precisa estar caído no chão só por conta de alguma situação muito grave que acontece na nossa vida. Às vezes a nossa paralisia espiritual, a nossa falta de buscar a Deus, a nossa preguiça mesmo, ela pode nos deixar no chão, sem forças para levantar, sem forças para andar, sem forças para fazer nada. Às vezes a gente não tem vontade de fazer nada. E quanto mais a gente se entrega a essa vontade de não fazer nada, mais tempo a gente fica caído no chão. E hoje Nossa Senhora, ela pode te ajudar a levantar. Ela está olhando para você agora, assim como ela olhou para Jesus no momento da queda. Jesus não aguentava de dor, talvez você não esteja aguentando de dor. Mas Nossa Senhora está aqui, olhando para você. Talvez você tenha lutado sozinho. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Você vê que você luta e não sai do lugar. Não consegue obter as vitórias que você almeja. Talvez a tua busca por Jesus não tenha sido fácil. Você tem caído mais vezes do que queria. Talvez a sua maior dificuldade esteja dentro da tua casa, com seus pais, com seu marido, com seus irmãos. Mostra para Maria hoje essa cruz e pede para ela te consolar.